Graça e a paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, né? E você é o nosso principal convidado. Hoje nós estamos com um tema que é uma pergunta, e aí assim, por que tantos conflitos? E o nosso tema está com base no livro do apóstolo Tiago, do capítulo 4, do verso 1 ao 10. Mas antes de darmos continuidade ao nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Então, eu peço a você que ore comigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a tua palavra, Senhor. Te pedimos sabedoria e entendimento para que possamos compreender tudo que for dito aqui, Deus. Te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos com esse tema, por que tantos conflitos? E eu peço a você que pegue a sua Bíblia, abra no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 4. Vamos ler apenas o verso 1. Onde ele diz o seguinte: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então o apóstolo Tiago aqui, como nós já conhecemos, em sua carta ele é bastante prático e objetivo e de fácil entendimento aquilo que ele quer nos transmitir através da sua escritura. Então hoje nós vamos trabalhar 3 tópicos. Nós vamos conhecer a raiz dos conflitos, as consequências de um coração teimoso e a cura para um coração obstinado. Então, qual é a origem dos conflitos? O apóstolo Tiago ele nos diz que esses conflitos eles têm origem no nosso coração. Aqui ele diz que os conflitos têm como origem o coração do homem, como Jesus ensinou. Somos alertados para que guardemos o coração, pois a vida é norteada pelas suas inclinações e afeições. Ou seja, todos os conflitos que são gerados entre nós, eles têm origem no nosso coração, por causa dos nossos desejos, de nossas ansiedades, tudo aquilo que vem daqui do nosso coração. Então, o apóstolo Tiago ele já tinha essa preocupação naquela época, porque havia ali entre aqueles cristãos, na sua comunidade cristã ali, muitos conflitos, brigas, desentendimento entre irmãos. Então ele traz esse ensinamento, levou aquele ensinamento àqueles irmãos. Eu diria que a carta do apóstolo Tiago, necessariamente nesse capítulo, é como se fosse uma redação dissertativa. O apóstolo Tiago, a princípio, na introdução, ele traz a origem do problema e seu meio, ele traz especificamente a causa, as consequências do problema e no final ele nos dá uma solução. Então, como eu falei, nós estudaremos esses 3 tópicos. Então já conhecemos aqui que a raiz dos conflitos, ele começa no coração. Disputas e contendas surgem porque as pessoas não estão dispostas a abrir mão do que desejam, do que pensam ou do que lhes dá prazer. Levam a ferro e fogo seu modo de pensar e não aceitam opiniões diferentes, conselhos ou alternativas melhores. Vejam que as pessoas elas colocam no seu coração aquele coração duro, né? E não entram em acordo com a opinião de outras pessoas. E aí essa divergência ia gerar um conflito. Às vezes o marido não entra em acordo com aquilo que a esposa pensa. E ali eles começam aquela discussão e gera-se um conflito. Então sabemos aqui que a raiz dos conflitos, vem do nosso coração, dos nossos desejos carnais. Aquilo que milita na nossa carne.
consequências de um coração teimoso. Então nós vimos que os conflitos iniciam do nosso coração e quais são as consequências desse coração teimoso, né? Que não aceita opinião, que tem um certo egoísmo ali. Os conflitos produzidos pelas pessoas de coração indolente e teimoso são numerosos. Elas se tornam indesejadas e sem dignidade. Os resultados relatados por Tiago são assustadores, pois aqueles que deveriam refletir a luz do Senhor estavam manifestando as trevas no inferno, no comportamento, no que aqueles crentes estavam se tornando. Então veja que ele diz que o comportamento daqueles crentes era totalmente inadequado. Eles estavam ali cheio de soberba, não queria aceitar a opinião dos outros, e ali foi gerado vários conflitos. Mas, como eu falei, quais são as consequências disso tudo, né? Que esse coração duro, esse coração teimoso, qual é a consequência disso tudo? Então, se tornam pessoas sem controle de impulsos, pessoas insatisfeitas e frustradas, pessoas que desconhecem o caminho do coração, o caminho da oração, e pessoas desleais e infiéis a Deus. Então veja, nós conhecemos que a raiz, a origem dos conflitos vem do coração, e as consequências desses conflitos são esses tipos de pessoas que nós acabamos de ver aqui. Então vamos conhecer a cura para esse tipo de coração, né? A cura para um coração obstinado. Sujeitar-se a Deus. A graça de Deus é conferida aos humildes, aos que conseguem submeter-se a Ele, admitindo fraqueza e dependência do poder divino para viver. A soberba é o caminho para a queda, mas a humildade é a via para a vitória no Senhor. Então nós conhecemos que a raiz dos conflitos é no coração. A consequência desses conflitos são pessoas com coração duro, teimoso, né? Pessoas que não têm controle de impulso e outras características que nós vimos aqui. E agora nós estamos vendo a solução, né? A cura para esse tipo de conflito, dessas pessoas que têm esse tipo de coração que só fazem gerar conflitos, né? Que é sujeitar-se a Deus. A submissão a Deus é o começo, o meio e o fim do retorno do filho pródigo aos braços de seu pai. O caminho para o lar celeste não é fácil, mas é certo. Todos quantos se submetem ao Pai e à sua perfeita vontade chegam ao destino surpreso. Tiago trabalha com 3 ordens vitais para que aprendamos o caminho da sujeição a Deus. Então o caminho é esse. Nós nos sujeitarmos a Deus, se humilharmos diante da presença do Senhor, para que Ele nos transforme, para que Ele nos dê sabedoria, para que possamos resolver esses conflitos que há entre nós. E esses conflitos não só abrangem apenas um grupo de pessoas, mas eu acredito que é um problema de todos, é um problema mundial. Todos nós sofremos com os conflitos, né? Seja em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar temos conflitos, porque divergimos de opiniões. Muitas vezes não concordamos com a opinião do outro irmão. E isso aí tem gerado bastante conflitos. Então, Tiago nos ensina, né, como ele ensinou aqueles irmãos, aquela comunidade, alertando-os porque esse tipo de conflito vinha gerando muitas consequências. E a solução é essa, sujeitarmos a Deus. Porque quando nós nos submetemos, nos sujeitamos a Deus, nós nos tornamos com um coração mais mole, né? Estamos sujeitos para que Deus possa nos transformar e que nós possamos amar, nós possamos perdoar e assim evitarmos tantos conflitos. Então, fica essa lição aqui hoje.
para que todos nós possamos estar mais com o coração quebrantado, né? Sujeitarmos na presença do Senhor, para que Ele possa nos transformar. Que nós possamos, porque os conflitos, eles virão, mas que nós tenhamos sabedoria e entendimento para resolvê-los da forma que Deus quer, com amor. E hoje fica aqui essa lição, que o Senhor nos abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.